Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um Raul de Melo. Tamo junto mais uma vez. Dessa vez para tratar de uma notícia triste. Qual a notícia? O Léo Lins foi condenado a pagar 1,4 milhões em multas, além de 303.600 reais por danos morais coletivos. Mas não só isso, há mais 8 anos de cadeia. Por quê? Ele matou? Não. Ele roubou? Não. Ele apenas contou uma piada. É isso que a gente vai ver hoje aqui no Raul de Melo, né? Então vamos lá, galera. Vamos ver logo o pronunciamento dele. A sentença foi essa. A sentença dada pela juíza foi essa. E aí ele veio a público falar o pronunciamento dele. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. Agora, vou logo soltar. A gente vai falando durante o vídeo. Da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada. 2 milhões, por mais que ele seja um comediante foda e lote, acho que Léo Lins é um dos comediantes que mais lota ginásio, teatro hoje no Brasil. É uma facada, bicho. É uma paulada mesmo. Estou em casa com meus gatos. Aqui a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica criada ao longo de anos que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras. Pra quem não sabe, galera, o Léo Lins, ele é professor de comédia. Ele não é só um comediante. Só um comediante é o cara que vai lá no palco e estoura uma piada ou outra, e tá no momento bom. Esse cara aqui, pô, ele tem livro de como ser comediante, de como tu estruturar, de como tu fazer uma piada, de como tu estruturar uma piada. A piada geralmente ela é estruturada em setup e punch, né? A punchline. Que é o que? Tu vai contar uma história e no final tu tem uma surpresa. Essa surpresa, aí tem várias coisas que eu não sei nem falar porque eu não entendo muito. A comédia que eu faço é em vídeos que eu algumas vezes crio e outras copio, porque nem tudo se cria, a maioria se copia. Voltando, o Léo Lins, pô, é o cara que ele não faz as coisas à toa. Quando ele faz, é porque ele sabe o que ele tá fazendo, né? E o foda é que quem aponta o dedo e julga o Léo Lins, entende menos do que ele sobre o assunto. Esse é que é o foda. A respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. É uma piada. E isso não é uma piada. Ah, cara. Você imagine um inocente acusado de homicídio. A juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Galera, quando um juiz vai julgar uma causa e ele não tem conhecimento de causa, porque
todo mundo não sabe de tudo, né? O juiz, ele não sabe de tudo. Um exemplo, a iluminação do poste tá escura demais, o cara vai lá e processa. Se o juiz não entende de iluminação, não entende de eletricidade, não entende de poste, não entende de nada desse assunto, ele convoca um que no direito se chama amicus curiae, amigo da corte, para que esse amigo da corte vá, faça um laudo técnico e traga e explique para o juiz o que está acontecendo. O que fica a pergunta para mim é, se o juiz não entende de piada, né? Quem foi o técnico que o juiz contratou para que fosse explicar as piadas do Léo Lins para o juiz? Porque qualquer pessoa que entende a piada do Léo Lins vê que pode ser uma piada ruim, ninguém pode... por exemplo, eu posso achar uma piada ruim, tu pode achar ela boa. Eu posso achar ela boa, tu pode achar ela ruim. Mas ser processado e condenado... Ah, não, aí é demais, mano. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show. Também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. É verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Porra, se tem o cenário, tem o figurino. Ó, aqui é um cenário aqui. Tem o cenário aqui, ó. Essa iluminação é o cenário. Cenário. Tem o figurino. Aqui eu não tô de figurino, mas eu poderia estar. Aqui eu posso ser julgado, dizer que é a minha opinião, né? Que eu estou proferindo aqui. Agora o cara tá no cenário, tá com figurino. Cara, não tem como, pô. É doido, né? Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse, e você responde: Crocodilo, é um camelo. Pô. Crocodilo. Lacoste. Aí não adianta mais argumentar. Puta que pariu. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Quando outro trecho, ela... ao que parece, antes de pegar a causa já tinha um viés, né? Já era enviesada a sentença. Fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema. Então, desse jeito aí, Vin Diesel, Tom Cruise, são todos criminosos. Tem que mandar prender. Porque todo filme que eu assisto do Vin Diesel, ele comete 3, 4, 5 crimes e a gente gosta dele, ele é o ator principal, ele é o mocinho. Então, bicho, acabou a dramaturgia, as novelas da Globo, aquela... Como é que se diz? Aquela Carminha, tinha que mandar prender ela. Deixa eu ver, a Nazaré, tinha que mandar prender. É foda, pô, aí acabou, né? Aí acho que é foda. Eu não vou nem falar porque eu posso ser processado.
E o Léo Lins, pra Léo Lins foi 1 milhão, mas pra mim se for só 20 mil já é a mesma coisa de 1 milhão, pô. É foda, velho. Sim, aqui toda hora é na moto. sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. Que limitação cognitiva. Puta e em outra passagem ela fala, pariu, mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. É pra acabar de vez, da última paulada. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero agora a novela, da classe artística. Agora a novela do Brasil acabou de vez. Já tava indo de arrasta, né? Já tava indo de ralo. Agora acabou de vez. Agora tem mais que... Por isso que cinema no Brasil não vai pra frente. Ele quer prender os artistas, pô. Que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação. Alguns estão felizes. Porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que... Caralho, será que ele tá lendo o teleprompter lá atrás? Parece que tem hora que tá, né? Mas se não for, ele é melhor do que muitos jornalistas, viu? Quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi, mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito. Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Ou piadas de corrupção. E aí, estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Cara. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock.
situação semelhante eu vivi aqui em Ninguém imaginava isso aí, né? Até hoje eu não sei se isso aí não foi montado. Porque hoje eu não acredito mais em nada, bicho. São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos Ah, então foi um cascudo, não foi um soco, foi um cascudo. de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. É. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de... Era como acontecia quando eu era criança. Teve um momento que, se eu não me engano, proibiram Mortal Kombat. Aqui no Brasil, ou foi o CS. E hoje tem uma pesquisa que afirma que cidades que os jovens jogam videogame tem menos tem menos violência nas escolas e na faixa etária que o jovem ali fica jogando. Pra te ver como é que é as coisas, né? de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós, e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar, e até um dia, o que você pode pensar. Mas isso não acontece desde agora, não. Pra mim, essa já é a segunda pessoa que sofre contra o Estado por uma piada, né? Que o Léo Lins foi condenado agora, né? E aí, só que teve outra pessoa que a galera se esqueceu que foi condenada também por uma piada. Porque quando você chama alguém de gordola, pra mim a palavra gordola é uma piada. Gordola, que advém de gordo. Aí, pra quem não se lembra, aquele que era dono do maior podcast do Brasil, que tem nome de bicicletinha, foi condenado por chamar um político... É porque eu não quero falar nomes, mas depois tu dá uma pesquisada aí. Um cara com nome de bicicleta chamou alguém de gordola. Pesquisa aí pra te ver. E ele foi condenado a 1 ano e alguns meses por simplesmente chamar o cara disso. E o cara era isso. Era ou ainda é, eu não sei, não acompanho mais esse cara. Não, nunca mais vi. Mas no momento foi chamado, ele era. E aí? Então, essa já é a segunda condenação por piada no Brasil. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes.
Como sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Quando eu recebi a notícia da Galera, ele ser condenado por isso, eu acredito que na segunda instância, que agora ele pode ir na segunda, na terceira e até na quarta. Na segunda, igual o Danilo Gentili há um tempo atrás, na segunda ele vai ser com certeza absorvido. Até porque, cara, não tem justificativa, né? Mas como eu falei ainda agora, o cara com o nome de Bicicletinha, que era dono de um podcast, que foi também condenado por chamar um ministro de Gordola, ele não foi absolvido, né? Ele até hoje ainda... Eu não sei nem se ele recorreu, na verdade. A condenação tá aí. Mas quanto ao Léo Lins, essa condenação claramente... A gente observa que o país só está caminhando para censura total, né? Porque quem aplaude hoje não espera que seja censurado amanhã. Hoje o blogueiro, ou o youtuber, ou o TikTok, ou alguém que esteja na mídia produzindo alguma forma de arte e vídeo que é a favor dessa condenação, ele se esquece que amanhã pode ser ele, né? Pode ser ele que esteja sendo censurado, possa estar sendo processado e condenado. E aí fica a pergunta, né? Será que não pode acontecer com você? A minha opinião é que o próprio Brasil hoje, com essa condenação, né? Se fosse contada como piada, muitos ririam. E contada como se fosse séria, muita gente não acredita ainda. Eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, eu pensava que era piada, né? Não sei se eu estico esse vídeo, mas... Eu vou esticar. Quem quiser, o pronunciamento dele foi esse. Eu vou botar agora o pronunciamento do Danilo Gentili no programa dele a respeito da condenação do Léo Lins. Danilo vai falar um pouco, é um videozinho pequeno. Também queria ver, não vi. E aí, quem quiser, a partir de agora, Léo Lins já se pronunciou, agora é Danilo Gentili. Se tu quiser sair do vídeo, fica à vontade, mas se não quiser, já deixa o gostei aí. Deixa o gostei aí, se até o Danilo Gentili terminar, tu não gostar do vídeo, atira o gostei. Vamos lá, vamos ver o que o Danilo Gentili vai falar. A terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas... liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome.
piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado, piadas não geram intolerância, não geram preconceito, piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E de fato, O que eu fico me perguntando, pô, é que o Brasil tem tanta merda pra se resolver e o judiciário tá preocupado com quem conta piada, bicho. É isso que eu fico me perguntando. Cara, deixa o cara contar a piada dele que não tá matando ninguém, como o Danilo Gentili tá falando, pô. Tem tantas outras coisas pra se preocupar. Tem tanto bandido aí desviando dinheiro. Por que não faz CPI do INSS? Por que não teve a CPI do INSS até agora? Tá tendo a do Tigrinho. Aí ninguém fala do INSS. Todo mundo tá falando que é cortina de fumaça. Então bora provar que não é cortina de fumaça. Instala a CPI do INSS. Mas a galera fala que é porque tem um irmão de um político muito famoso, né? Que eu não posso citar nomes porque eu não tenho provas. Que tá lá na CPI do INSS. E aí vai ser instaurada? Se fosse instaurada a CPI, ele apareceria, né? E aí? Não vai ser instaurada a CPI do INSS, até agora não foi. de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas... Pra mim, o limite do humor... Sei lá. Vou responder até o final, vou pensar aqui. Artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. É aqui que a gente está chegando. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Coisa errada aí, né? Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins?
E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro No próprio pé. no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Ah, Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Que tá acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer... Aqui quase que aqui ele solta uns dois nomes de político, mas se ele solta é processo não acerta. Aí ele deu aquela risadinha que é pra, tipo, vou soltar, aí neguinho devia estar aqui no ponto, não fala. Acho que foi isso, ó. Em liberdade a condenação à cadeia. E eu tô aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória para o meu amigo, que eu conheço muito bem, para a comédia, que é a profissão que eu pratico, para a arte, que é a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, para o Léo Lins e para todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu fico na torcida pro bom senso. Então, como é que se diz? Me corrigindo, já são 3 processos por piada, né? Primeiro foi Danilo, depois foi o cara da bicicletinha, que eu não posso falar o nome, senão meu vídeo cai. E agora o Léo Lins. Três pessoas por piada, pô. Prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Eu torço para que o Léo não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas. Eu espero de verdade que na segunda instância do Léo Lins o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas. Valeu. Rapaziada, o que vocês acham disso tudo? Que eu acho que é uma pouca vergonha uma sentença dessa. E eu queria ver também, eu nem acabei pesquisando, mas eu acho que nem tem, né? A juíza, um vídeo da juíza explicando, né? Um vídeo dela explicando, um vídeo mesmo, né? Não só a sentença.
Mas acho que nunca vai ter. Acho que ela não teria essa coragem, né? De colocar a cara na internet. Geralmente os juízes não fazem muito isso. A não ser aquele que faz lá a aposentadoria dos velhinhos lá. Que ele é engraçado pra pôr o cara bomba lá no Kawaii, nas outras, na laranjinha e na pretinha. Então, galera, tamo junto. Esse aí foi os 2 pronunciamentos aí, um do Léo, outro do Danilo, defendendo ele. Eu tava vendo aqui, já tem vídeo já tem resposta aos comediantes que não gostaram da sentença. Aos comediantes que gostaram da sentença, já tem resposta. E o Léo Lins vai dar essa resposta. Eu vou gravar outro vídeo agora pra vocês. Então assiste esse. Já assistiu até aqui, né? Então assiste o próximo. Então tamo junto. Até a próxima. Falou. Só mais um dia nesse nosso Brasil de merda, velho.